Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar a Biblioteca Gaiman, ou melhor, vou comentar o primeiro volume da Biblioteca Gaiman. Esse lançamento bem bacana da editora Intrínseca. O seguinte, antes de começar a falar, deixa eu só falar sobre o quadrinho, deixa eu só dar um aviso, né? A vizinhança aqui hoje está empolvorosa, acho que tem festa, tem música tocando, galera jogando bola. Então se vocês escutarem aí um barulho ao fundo, não, peço perdão, mas é algo que sai do meu controle, né? Não tinha outro horário para gravar, tem a rotina aqui da casa com as crianças, mas, bom, acho que não vai atrapalhar tanto não. Vamos voltando então, depois do aviso dado, vamos à Biblioteca Gaiman, né? O seguinte, né? Esse é um projeto, né, que ele, em princípio, vai ter 3 volumes, né? E cada um dos volumes traz quadrinhos relacionados ao Neil Gaiman. Por que eu falo quadrinhos relacionados ao Neil Gaiman e não quadrinhos do Neil Gaiman, né? Simples assim, porque nem todos os quadrinhos que estão aqui, eles têm roteiro do Neil Gaiman. Alguns têm roteiro de outros autores adaptando contos do Neil Gaiman. O Neil Gaiman, como a galera sabe, ele é um artista multimídia, né? Escreve quadrinhos, mas hoje inclusive ele é talvez mais conhecido, mais é difícil porque tem o Sandman aí como marco, né? Mas hoje ele produz mais romances, contos, às vezes livros infantis, né? Então, várias dessas obras que o Neil Gaiman produziu para outras mídias são adaptadas para quadrinhos por outros artistas, né? E aqui nós temos algumas obras assim. Há obras do Gaiman também, e eu vou sinalizar, mas nem todas são dele no sentido dele ter escrito o roteiro, né? As ideias são dele, claro, né? De tudo que está aqui, mas algumas são adaptações. Deixa eu listar para vocês, nós temos nesse volume 1 5 quadrinhos aí, né? O primeiro é As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados na Mansão Secreta na Noite do Desejo Sinistro. É isso mesmo, vou repetir. As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados da Mansão Secreta na Noite do Desejo Sinistro. Bom, a partir de agora eu vou chamar de As Noivas Proibidas, tá? Para facilitar. E o segundo, Criaturas da Noite. O terceiro, Mistérios Divinos. O quarto, A Verdade sobre o Desaparecimento da Senhorita Finch. E o quinto, Arlequim Apaixonado. Desses 5, 3 já foram lançados no Brasil, 2 são inéditos. Os inéditos são A Verdade sobre o Desaparecimento da Senhorita Finch e As Noivas Proibidas. Não vou falar o nome inteiro, né? Os que já saíram por aqui, Arlequim Apaixonado, saiu numa edição pela Conrad. Criaturas da Noite, eu tenho até aqui, né? Saiu pela Pixel. E Mistérios Divinos, né? Saiu pela editora Devir, também tinha aqui, né? Inclusive, essas das 5 eu já tinha, não só possuía, mas já tinha lido essas 2, reli agora nessa edição da Intrínseca, né? Bom, sobre a edição da Intrínseca, vale a pena elogiar o projeto. É um projeto muito bem cuidado, né? Tem a capa própria, que foi feita pelo Chico, tem um prefácio bacana também da Chris Peter, que é uma quadrinista, né? Que a gente acaba conhecendo um pouco mais por seu trabalho como colorista, uma brasileira, já foi indicada ao Eisner, né? Um prefácio bacana feito por ela, uma edição realmente bem cuidada, né? E o que essa edição e essa coleção pretende trazer, né? Uma seleção, né, de obras menores, né, relacionadas ao Gaiman, né? Quando eu falo menores, eu não estou diminuindo essas obras. Eu não estou dizendo que elas são ruins ou não estou subestimando essas obras. Menores em tamanho mesmo. Nesse quadrinho tem 270 páginas e sim, essa edição tem 270 páginas e 5 quadrinhos, né? Assim, então, não é um projeto de fôlego como é, por exemplo, o Sandman. Não é algo desse tipo, né? São quadrinhos menores, são projetos menores, assim. Mas é o seguinte, esses projetos menores, eles às vezes revelam bastante do autor, sabia? E há autores nos quais eu sou mais apaixonado por aquilo que é pelos projetos menores, né, pelos contos, por exemplo, do que pelos romances. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo de um cara que está, sei lá, está em outro patamar, né? Talvez o nome mais famoso da nossa literatura, que é o Machado de Assis. Acho os contos do Machado sensacionais, mas a minha paixão no Machado... Perdão, acho os romances sensacionais, mas a minha paixão no Machado está nos contos. A Igreja do Diabo, por exemplo, eu acho soberbo aquilo ali. O Espelho, eu gosto muito dos contos, né? E também, né, voltando aqui agora para a Biblioteca Gaiman, né, às vezes, nessas obras menores, a gente pega certa estrutura
do autor, sabe? Clichês que ele usa com frequência. Então é legal ter isso, assim, né? É legal ter isso compilado, né? É legal ter isso compilado. Vou fazer aqui agora breves comentários sobre cada um dos contos aqui. A começar pelas noivas proibidas dos demônios desfigurados da mansão secreta na noite do desejo sinistro. As noivas proibidas, né? Vamos começar. Esse é um quadrinho que adapta um conto aí do Neil Gaiman, adapta uma história do Neil Gaiman, e a quem fez a adaptação, tanto o roteiro quanto a arte, é o Shane Ockley. E cara, os desenhos são ótimos. Olha isso aqui, né? Os desenhos realmente são muito bons. Essa é a história que eu vou dizer para vocês que eu não vou dar uma sinopse aqui. Não vou falar sobre o enredo, porque é muito difícil falar disso aqui do enredo sem dar spoilers, assim, né? Vou fazer os comentários sem falar do enredo, né? Esse é um conto que ele fala, ele discute, né, o que seria ou não uma literatura séria e como é que certos gêneros literários são alijados, né, alijados em detrimento de outros, né? E o Gaiman faz isso a partir de uma inversão que é muito criativa, né? Além disso, ele discute, por exemplo, o lugar da literatura de fantasia, o lugar da literatura realista, né? E isso a partir de uma intuição de que o cotidiano é fantástico. Cara, esse aqui é meu conto favorito da edição, tá? É o meu conto favorito da edição. Achei a adaptação muito legal, assim. Achei a adaptação... O Shane Ockley fez um trabalho muito bom, né? Logo depois vem Criaturas da Noite. Esse que já havia sido publicado aqui pela editora Pixel. Deixa eu mostrar para vocês, né? O Criaturas da Noite. Logo depois vem Criaturas da Noite. Esse Criaturas da Noite, esse é um quadrinho do Gaiman, né? O Gaiman fez esse quadrinho, não é uma adaptação. É roteiro do Neil Gaiman e desenhos do Michael Zulli, né? O que nós temos aqui, na verdade, são duas histórias. A primeira é essa, Sacrifício, na qual o Gaiman inverte a superstição do gato preto de um jeito bem legal também, né? O gato preto não como portador do azar, mas como protetor do azar, né? E a segunda história é uma história chamada Filha da Coruja, né? A Filha das Corujas, perdão, né? Essa daqui tem a mesma equipe criativa, é na qual o Gaiman fala sobre uma mulher, né, que foi uma criança que foi deixada pela mãe, e a vila acaba isolando essa mulher num convento porque julga que ela é filha das corujas, assim, né? Ela é filha das corujas. E esse movimento, né, de isolar as mulheres em conventos, né, para que percam contato, isso infelizmente foi algo comum, inclusive essa história serve de metáfora, assim, essa história serve de metáfora. Então são dois contos bacanas também, né, que traz essas discussões aí que eu disse para vocês. E aí vem Mistérios Divinos. Que já havia sido publicado aqui, como eu mencionei, pela Devir. Né? Mistérios Divinos é um conto com maiores pretensões. Mistérios Divinos, que foi um conto, também uma peça de rádio, né, feitos pelo Neil Gaiman e adaptados pelo P. Craig Russell. Vamos lá, vamos falar desse conto, né? O que nós temos nesse conto é um homem que encontra um anjo. É isso, é um homem que encontra um anjo e desse anjo escuta uma história, né? Uma história sobre algo que ocorreu antes da criação do mundo, né? Sobre coisas que antecedem a criação do universo, né? Vale dizer que o Gaiman, inclusive isso é mencionado aqui no texto de apresentação dele, que apresenta o autor, né, que apresenta o Gaiman, ele cresceu lendo uma literatura de fantasia que dialoga muito, que é muito influenciada pelo cristianismo, né? Pensa em C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia, né? Que é praticamente uma alegoria do Evangelho, né? Quem leu Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa sabe disso. Tolkien, que não é alegórico, mas que sempre falou das raízes religiosas, um pouco daquilo que ele fazia, né? Isso para não falar do Chesterton, que o Gaiman gostava muito, e que foi um apologeta católico lá na Inglaterra. O Chesterton é homenageado pelo Gaiman em Sandman, né? Então, o Gaiman cresceu lendo essa literatura. E esse conto aqui, de algum modo, dialoga com essa tradição literária, né? Dialoga e subverte. Ele dá uma leitura aí para certos acontecimentos, né, narrados na Bíblia, né? Ele dá uma leitura que aponta certos
certa situação em relação a um ser onisciente, um ser que criou tudo, né? Então, que tem certa crítica, assim. É um conto, ao meu ver, um conto com maiores pretensões, né? A única coisa que eu não gostei, não gostar não é a palavra, né? Mas assim, achei uma opção que eu teria que conferir no conto para ver se foi do Gaiman, né, ou do P. Craig Russell, que era retratar os anjos todos como masculinos. Repare, os anjos são assexuados, né? Por isso que eu estou mostrando. Eles são assexuados, assim. Mas todo o resto do corpo é masculino, né? E, sei lá, o masculino e o feminino talvez não tivesse nem sido criado ainda. Então, acho que na literatura talvez é mais fácil falar isso, né? Fica a imaginação de cada um. Eu entendo o desafio do P. Craig Russell, mas eu acho que seria mais legal, assim, né? Então, é isso, né? Essa que é a pegada, e é o Gaiman dialogando aí um pouco com certa tradição de fantasia que ele cresceu lendo. E aí vem A Verdade sobre o Desaparecimento da Senhorita Finch, né? Que é um dos contos inéditos aí. Esse também é adaptado, é uma adaptação feita pelo Todd Klein, e a arte é do Michael Zulli também, né? Deixa eu mostrar isso aqui. Isso é um conto, aqui é bacana, porque ele fica entre o terror e o conto de fada, sabe? O conto de fada e o terror são gêneros que conversam, né? E o Gaiman faz questão de fazer esses contos conversarem aqui. Ao terminar, a gente se pergunta, né? O final foi feliz? Né? O final foi feliz? Acho que depende da interpretação do leitor. E é um tipo de conto de terror que usa um cenário que já foi usado outras vezes para literatura de terror, que é o circo, né? Mas um circo urbano, dentro de bem incrustado, bem no cenário de Londres, assim, né? Na arquitetura londrina, enfim, né? E por último, mas não menos importante, nós temos Arlequim Apaixonado, que também já saiu aqui, né? Que é um quadrinho do Neil Gaiman, né? Não é adaptação, e desenhado pelo John Bolton. Eu gosto muito da arte do John Bolton, né? Aqui, o Gaiman, ele faz uma releitura de certa tradição de teatro popular, né? Que envolve o Pierrot, o Arlequim, a Colombina, né? Tem tudo isso, né? O Arlequim tentando conquistar sua Colombina, né? Tem uma coisa aqui um pouco do trapaceador sendo trapaceado, tem umas sacadas assim, né? Na história, né? Então ele conversa e também subverte com essa tradição, né? Bom, enfim, né? Uma coisa que eu achei legal aqui, ao ler esses 5 contos, né, e ler em seguida, é que, apesar do Gaiman ter certo tom recorrente, ele dialogou com muitas tradições diferentes aqui, né? Com muitas tradições, com muitas coisas diferentes. Foi bacana, né? Eu gostei bastante da proposta, achei legal ter isso tudo compilado, né? Talvez seja, tipo, no contexto atual, né, mais fácil lançar uma edição assim, de 200 e poucas páginas do que lançar cada um sozinho assim, né? E que venha logo 2, né? Que venha logo 2. O pessoal fala, mas vou pegar o 1 e o 2. São histórias completas, tá? Acho que é importante dizer isso. Curti bastante. Que venha logo aí o volume 2, né? Esqueci de dizer, são histórias originalmente publicadas pela editora Dark Horse. É isso, minha gente. Bom, vou parando então, aquela coisa que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, tem link da Amazon na descrição, caso queira dar força ao canal, fazer uma compra nessa loja, você pode, usando esse link. Vou deixar tanto o link geral, qualquer compra que você for fazer na Amazon, quanto o link para a Biblioteca Gaiman, caso você tenha interesse. É isso, minha gente. Para então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.